Gostaria, Edgar, justamente focar meu comentário nesse ponto específico da sabatina, trazido aí pelo Fefito. É um ponto muito delicado, então peço licença aí para me alongar, ainda bem que a gente tem até as 10h30 para debater isso. Esse momento em que o doutor Augusto Aras ele é interpelado pelo senador da rede, né, o senhor Fabiano Contarato, sobre a conceituação de família, conforme disposto, né, como trazido aqui pelo Zé Maria, pelo Fefito, num compromisso assinado pelo procurador com a AJURE, né, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Nesse documento, ao qual eu confesso eu não tive acesso, o conceito de família, ao que tudo indica, é definido a partir da união entre uma mulher e um homem, e isso excluiria da ideia de família todos aqueles núcleos formados a partir de uniões homoafetivas, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo, como é o caso da família do senador. Ao responder a interpelação do senador, o sabatinado ainda por cima confessou que assinou o documento sem ler, o que é um péssimo hábito, né, como a gente já criticou aqui, especialmente para quem tem que se debruçar sobre a letra fina da lei. Por isso, no meu tweet de mais cedo hoje, no @boletimcopola, né, que é a minha conta oficial, eu disse o seguinte, abre aspas, já tivemos deputados ludibriados assinando a CPI da Lava Jato. Agora, o novo PGR distraído não reconhece o teor do compromisso firmado com lideranças evangélicas. Assinar sem ler não exime ninguém de responsabilidade, nem de passar vergonha. Aliás, num parênteses pessoal, eu preciso agradecer aí publicamente as mais de 100 mil pessoas conectadas à minha conta oficial no Twitter em menos de 24 horas. É uma imensa honra e uma responsabilidade maior ainda. Muito obrigado. Mas voltando à polêmica, a gente tem que notar, tem que perceber a sofreguidão do procurador em ter o seu nome chancelado pela bancada evangélica, certo? Superando a sua perícia jurídica. Aliás, isso vai ao encontro do que falou o Zé Maria, né? Um discurso customizado, o discurso prêt-à-porter, eu adorei essa expressão. De qualquer forma, a gente tem aqui a ambição superando a retidão. E vamos ficar na torcida para que esse seja um caso isolado e não um signo de caráter. Existe um princípio no direito romano que certamente o procurador não ignora, que é o seguinte, ignorância legis neminem excusate. Portanto, a ignorar, desconhecer a lei não te excusa, né, não te desobriga de cumpri-la. E, por analogia, assinar um compromisso e depois alegar desconhecimento é um tremendo disparate e um caso muito, muito preocupante. Bom, falando sobre a pergunta, né, em síntese, o que o senador perguntou para o procurador uma família de núcleo homoafetivo não é uma família? E vejam a resposta do procurador, abre aspas, respeito quem tem casamento homoafetivo, como um contrato hoje assim entendido na via jurídica. E aqui eu chamo a atenção do ouvinte, essa resposta ela foi pertinente e cuidadosa na medida certa. Por quê? Hoje em dia a palavra casamento e união são usadas quase como sinônimo no direito civil de família e tem natureza mesmo contratual. A grande modernização no direito de família, ela vem por meio do Instituto da União Estável, hoje em dia isso é muito consagrado, que vem equiparar as relações formalizadas, portanto aquelas inscritas em cartório ou em matrimônio religioso, com as não formalizadas, certo? Com os casais ajuntados, amaziados, como se diz antigamente. Porque na prática, esse casal, mesmo sem a formalização, ele se comportava como um núcleo familiar, em divisão de tarefas, divisão de despesas, criação de filhos, apoio intelectual, apoio emocional, relação afetiva, sexual e por aí vai. Conforme os costumes sociais foram avançando, a lei reconheceu um dado empírico da realidade. Pessoas do mesmo sexo não só se apaixonam, como também convivem num regime análogo ao da união estável. Por isso, pela via jurídica, portanto, jurisprudencial e judicial, não pelo Congresso, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, reconheceram a equiparação dos direitos civis em favor dos casais homossexuais. Aqui a gente está falando, tá, de equivalência de direito patrimonial e de família. Por exemplo, regime de partilha de bens, pensões, herança e mesmo adoção no melhor interesse da criança, que certamente prefere ter pais do mesmo sexo a não ter pais. A essa nova relação jurídica de cunho homoafetivo, algumas pessoas chamam de casamento. Agora é a hora da gente retomar a fala diplomática do procurador. Abre aspas, respeito quem tem casamento homoafetivo, como um contrato hoje assim entendido na via jurídica. Por que ele fala em contrato e por que ele fala em via jurídica? Porque ele sabe que a Constituição e o Código Civil, quando trata do casamento, fala especificamente na união entre homem e mulher. Portanto, na prática,
todos os direitos estão garantidos aos casais homossexuais. Mas no direito civil e na Constituição positivados, há protagonismo para a união heterossexual monogâmica formalizada. Esse é o modelo ideal, a partir do qual se expandem as outras formas de família. A união estável, a família monoparental e, finalmente, a união homoafetiva. E faz sentido dar protagonismo jurídico à família tradicional. Ela é fruto de milênios de evolução social, ela propicia uma experiência mais diversa para os filhos pela convivência com ambos os gêneros e viabiliza a perpetuação da espécie. Então, assim, eu creio que essa legislação atual, que está inscrita nos códigos e é fruto de uma construção da jurisprudência, ela é adequada e justa, porque ela respeita o direito dos homossexuais, que decorrem, como bem destacou o senador, do princípio da isonomia, mas ela prestigia a família tradicional. Isso é tudo uma desculpa, no fim das contas, para continuar perpetuando a homofobia jurídica, institucionalizada ou estrutural nesse país. No final das contas, você que está aí preocupado com a perpetuação da espécie, não se preocupe. A espécie vai continuar sendo perpetuada por um monte de gente casada, solteira, por um monte de homem que abandona a família e cria outras famílias, por um monte de homem que não assume o próprio filho. A espécie vai continuar sendo perpetuada com um monte de criança na rua. Sabe por quê? Porque tem gente mais preocupada em fiscalizar as relações homossexuais do que em tirar a criança de lá. Ô Zé, pra gente finalizar esse papo dessa sabatina que envolve o nome do Augusto Aras para a PGR, muitos críticos, analistas, inclusive aqui da casa, ouvindo o próprio Josias falando, o Bruno Garchagen, o próprio Constantino, essa questão do Augusto Aras na sabatina ali, falar para atender aos anseios dos senadores ali, né? E ter outras visões em outros momentos da sua trajetória política. Como é que você, um observador aí, Zé, contumaz dos corredores e dos trâmites da política em Brasília e da justiça, também principalmente você que é um especialista, observa aí o que pode acontecer diante dessa visão, digamos, dicotômica, né, em cima do nome do Augusto Aras? Pois é, Edgar, é um livro aberto, viu? Eu não tenho nenhuma indicação de como será a gestão de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Olha, o Guimarães Rosa falava que viver é muito arriscoso, e ele assinou esse documento aí dos juristas evangélicos, que ele nem imaginava que seria indicado Procurador-Geral da República. E eu aprendi isso, que você tem que cuidar todos os dias da sua vida, porque ela reserva surpresas. Amanhã, qualquer um de nós pode estar disputando a presidência da República, né? Por que não? A vida pode levar a essa situação. Então é preciso cuidar. E foi uma escorregada dele, eu vou assinar isso aí, nunca ninguém vai me cobrar, eu nunca vou ocupar PGR, aí de repente caiu. Olha, o Augusto Nunes diz no Pingos dos Is, o seguinte, de que ele ouviu a Ellen Grace, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, uma frase que eu não me esqueço, de que no dia seguinte da indicação para o Supremo Tribunal Federal, o ministro está muito agradecido, né, ao indicador, que é o presidente da República. No dia seguinte, ele começa a entender que é vitalício e que é irremovível, ninguém pode tirá-lo, e que os salários continuam, ninguém pode mudar. Aí ele se esquece dessa indicação e deste zelo, né? E começa a entrar ali na toga e se transforma em ministro do Supremo. É assim também a Procuradoria-Geral da República. Esse tema debatido aqui é muito importante, mas o Procurador-Geral da República cuida de outros assuntos também importantes, como processar o presidente da República, levar ao Supremo aí questões contra os senadores, deputados e tal. Então, assuntos muito importantes. E como o discurso dele foi muito disperso, não dá para imaginar. Agora, o que eu sei é que eu continuo defendendo a indicação do presidente da República, essa sabatina e aprovação do Senado, porque pode provocar, inclusive, isso, porque se deixar por conta de indicação dos próprios integrantes, cria casta, cria um grupo político ali no meio da Procuradoria-Geral, como criou esse grupo aí da lista tríplice. Então ele chega agora e vai mudar tudo. Este é o sentido do país, esse sentido é que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Então ele terá um grande desafio, terá armadilhas e terá várias
dificuldades, porque a máquina pública na Procuradoria está, sim, dominada há 16 anos por esse grupo que ele quer desmontar. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações, pelo papo. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Abração. Muito bem, obrigado. Bom dia.